Olá, bem-vindos à terceira entrevista da série que o Plural está fazendo com os candidatos à Prefeitura de Curitiba. Meu nome é Rogério Galindo, sou um dos fundadores do Plural, que a gente costuma brincar que é o jornal mais charmoso de Curitiba, o mais jovem também. Estamos com 1 ano e pouco de trabalho e agora estamos fazendo pela primeira vez a cobertura das eleições municipais. Nós já fizemos aqui 2 entrevistas, para quem já teve a oportunidade de ver. Nós tivemos aqui, segunda-feira, o professor Paulo Opusca, que é o candidato do PT, e tivemos também, na terça-feira, o candidato João Guilherme Moraes, do Partido Novo. Nesta quinta-feira, 1º de outubro, começando o mês novo, nós estamos com a nossa terceira entrevista, recebendo aqui, orgulhosamente, o professor Renato Mocelin, candidato pelo PV à Prefeitura de Curitiba. Professor, antes de mais nada, obrigado por ter aceitado o convite e bem-vindo ao Plural. Obrigado pelo convite, Galindo. É um prazer falar com você, reencontrá-lo. Sou leitor do Jornal Plural e espero que nossa entrevista seja proveitosa. Tá certo. O professor falou em reencontrá-lo, a gente tem que sempre, né, faz parte da boa prática jornalística, a gente dizer, quando conhece o candidato de outro lugar, no caso do professor Mocelin, eu fui aluno dele, embora hoje ele pareça mais jovem do que eu, mas eu fui aluno dele há bastante ano de 1991. Obviamente o professor não vai se lembrar disso, porque ele tinha 300 alunos por sala de aula e eu era só mais um deles, mas então eu fui aluno dele como tantos outros. O senhor tem noção de quantos alunos já teve na sua carreira, professor? Eu comecei a dar aulas, Rogério, em 1980. Em média, no cursinho, de 3.000 a 5.000 alunos por ano, né? Então, dá para fazer as contas aí, acho que foram mais de 100.000 alunos, né? Eu encontro alunos em lugares os mais distantes. Estava no interior do Piauí uma ocasião e não acreditou, a pessoa não acreditou que era eu, né? Ele disse, o seu Mocelin, ele disse, ele disse, nunca imaginava reencontrá-lo por aqui, né? E a gente, então, conhece muitas pessoas e foi uma honra ter dado aula para você, essa lembrança generosa. Tá certo. Então, 100.000 pessoas que já conhecem, agora a tentativa é chegar a mais gente aí na campanha, né? Professor, vamos fazer um breve currículo seu aqui, justamente, né? O senhor é formado em mais de uma graduação, né? Entre elas História, e tem também uma pós em Educação, e como o senhor falou, aí há 40 anos dando aula de História, a maior parte do tempo, acho que em cursinho pré-vestibular, e a maior parte do tempo também no curso do Positivo, né? Não sei se o senhor chegou a dar aula em outros, mas no Positivo eu sei E que eu, já. Rogério, eu estudei Direito na Federal, História, Estudos Sociais, fiz especialização em História da Arte e fiz mestrado em Educação. Eu entrei no Positivo no dia 3 de março de 1980. Eu dei aula no Júnior, no ensino médio, no cursinho, na Universidade Positivo. Também trabalhei por pouco tempo em outros cursos, como o Bardal, Unificado, mas a maior parte da minha vida, 40 anos já se foram, no Positivo, né? E também escrevi uma grande quantidade de coleções didáticas, né? Desde 1984, eu sou autor de livros de ensino médio, de ensino fundamental, livros paradidáticos, muitos deles aprovados, né, pelo Programa Nacional do Livro Didático do Ministério da Educação. Professor, então falando um pouquinho sobre política agora, né? O senhor sempre falou de política em sala de aula, até porque professor de história não tem como evitar, né? Faz Sim, parte. E o senhor também, como historiador, né, publicou diversos livros, inclusive se posicionando sobre alguns assuntos importantes da história contemporânea do Brasil, né? Eu lembro quando eu li, o primeiro livro que eu li sobre a ditadura no Brasil foi seu, com uma visão bastante forte, né? Bastante à esquerda, né? Mas o senhor nunca tinha disputado eleição até 2 anos atrás, né? O que levou o senhor a passar da sala de aula para a ideia de ter um cargo público e, começando pela Câmara, né? O senhor foi candidato a deputado em 2018 e agora a prefeitura. Foi uma mudança de pensamento? O senhor sempre quis? Como é que foi essa mudança? não, a culpa de eu estar na política é de um amigo, o Eugênio Guimarães, que sugeriu, professor, por que o senhor não sai candidato? Vivíamos uma época em que a política estava sendo criminalizada largamente, né? E o Eugênio disse, nós precisamos renovar, não necessariamente em idade, mas em ideias. E eu refleti, né, e achei que poderia, de alguma maneira,
contribuir com uma visão diferente daquilo que nós temos na política, né, Rogério? Eu acredito em programa partidário, eu acredito na pluralidade, na transparência e penso em fazer política dessa maneira. Como historiador, eu sei que o Brasil está eivado, por assim dizer, de práticas patrimonialistas, em que o político confunde o público com o privado, né? Temos também o nepotismo praticado em larga escala. Aqui no Paraná e no Brasil, de uma forma geral, o familismo, né? Se você fizer uma análise, o professor Ricardo Oliveira, lá do Departamento de Sociologia, tem feito pesquisas nessa área mostrando o quanto a família é importante na política paranaense. Então, eu entrei para a política, já por assim dizer, no outono da minha vida, né, para tentar dar uma contribuição e, enfim, para tentar fazer política conforme eu entendo o que deve ser a política, né? Você sabe, né, Rogério, que os gregos tinham a palavra idiotes, que era usada para designar aqueles que não queriam participar da vida pública, da vida da polis, da política, né? É claro que a palavra veio para nós com um sentido bastante depreciativo. Então, o cidadão deveria participar da política, né? Da vida da cidade. E eu acredito que nós só atingiremos um nível melhor de desenvolvimento quando a, a maioria da população queira discutir política, queira buscar, digamos assim, informações que sejam confiáveis, que não fiquem acreditando, o sujeito lê lá uma postagem, uma fake news, né? Apesar que fake news existe desde a antiguidade, mas e fica repassando. Então eu penso numa política realmente diferente, uma política que você saiba que você está votando no Renato Mussolini, do Partido Verde. Por quê? Porque existe um programa, é uma pessoa comprometida com as questões ambientais. Você não terá esse candidato pulando para uma visão diferente daquela que o partido prega. E, infelizmente, você conhece bem como jornalista, né, Rogério, que a política brasileira não é bem assim, que as pessoas mudam de partido, e se você perguntar para muitos candidatos qual é o ideário programático do seu partido, esse candidato terá dificuldades para dar os princípios básicos, né? Mas, professor, falando em ideário partidário, em programa do partido, né? O PV é um partido, como o senhor falou, um tanto plural, mas não sei se exatamente no bom sentido, né? É um partido que tem pessoas como o senhor, que tem uma visão mais à esquerda, e tem também, por exemplo, o Cristiano Santos, que é um jornalista policial, o Roberto Ascioli, que é candidato agora, né, de novo, que é um sujeito que tem uma visão sobre segurança bem distante da sua, eu imagino, né? Tem uma série de candidatos que não parecem estar muito alinhados entre si. Inclusive, eu lembro quando a Marina Silva estava no PV, e ela chegou aqui em Curitiba para fazer campanha, e ela foi questionada sobre a questão da Ascioli. O Ascioli, na época, estava respondendo por um crime de homicídio, né? E ela própria ficou chocada com a situação e não soube como responder. Às vezes cria uma saia justa isso, né? O PV é, de fato, um partido que tem um programa forte, que está unido. Para quem está de fora, fica parecendo que não é bem assim. O Partido Verde tem seus problemas como todos os partidos, né? E eu posso responder por mim, né, Rogério? Pelas pessoas, quais são aquilo que elas pensam, o que elas fazem, eu não tenho como responder. Mas você tem a certeza que os 12 princípios do PV, o pacifismo, a diversidade, a cidadania feminina, tudo isso fazem parte do meu ideário. Se pessoas que fazem parte do PV não comungam dessas questões, aí eu acho que é o problema jamais delas, né? Uhum, certo. O senhor escolheu o PV exatamente pela questão ambiental? Eu lembro quando eu tinha aula com o senhor, já se vão 30 anos, né? O senhor sempre me pareceu uma pessoa mais ligada ao ideário, digamos assim, às questões econômicas do que às questões ambientais, né? Eu lembro, por exemplo, do senhor falando sobre distribuição de renda, de riqueza, sobre as questões mais classicamente ligadas à esquerda e direita, né?
Eu lembro muito da seu discurso sobre isso. E agora o senhor parece que optou mais por um discurso ambiental, é isso? Houve essa transformação na sua Eu compreensão? vejo, sabe, Rogério, o momento atual, uma encruzilhada. Depende do caminho que nós tomarmos, as consequências daqui 20, 30, 40 anos poderão ser nefastas, né? Então, eu acredito que hoje a questão ambiental ela é fundamental, sem, obviamente, esquecer que nós temos, e o Thomas Piketty tem um livro muito interessante, você deve conhecer, né, que é o Capital, em que ele analisa a concentração de renda, inclusive em países desenvolvidos. E o que a gente observa é que no Brasil a concentração de renda ela foi enorme até ali por 2004, 2005, houve algumas melhorias e nós voltamos a ter um número cada vez mais, digamos assim, não tão alvissareiro em relação a essa questão. Eu acredito que não dá para dissociar a questão ambiental da questão social. E que, por exemplo, Curitiba é uma cidade que precisa se tornar uma cidade inclusiva. Nós temos verdadeiros apartheids sociais aqui, né? Nós temos desníveis assim bastante expressivos. Eu acho que essa questão ambiental é importante, é fundamental, mas não pode estar dissociada da econômica, da política, da cultural. Tudo isso está interrelacionado, sabe? Quando você tem um capitalismo predatório, aí há toda uma discussão se o capitalismo pode deixar de ser predatório, né? Mas que você não pode, de forma nenhuma, abdicar, esquecer da questão social. As coisas têm que andar juntas. Eu não mudei, né? Eu apenas despertei para uma outra questão que estava, digamos assim, latente, mas que nos últimos anos vieram a mostrar. Eu fiquei incomodado com as coisas que estão acontecendo e também lendo, né, Rogério? Estudando. Você sabe que eu sempre fui de ler bastante. E um livro que me impactou bastante foi um livro sobre a história da destruição da Mata Atlântica, do Arendim. E eu comecei a buscar mais elementos para ver, inclusive aqui no Paraná, né? Como que as nossas araucárias foram sendo dizimadas, né? E também uma coisa que me chamou a atenção já foi quando eu fiz a pesquisa sobre a Guerra do Contestado, que eu comecei a estudar a Lamber e como a Lamber, né, atuou lá em Três Barras e como ali naquela região contestada entre Paraná e Santa Catarina, nós tivemos a ambição econômica destruindo totalmente uma área gigantesca de araucária, né? Não só araucária, mas também buias e outras madeiras. Professor, eu lembro que o senhor foi, digamos assim, personagem de uma história muito curiosa que ficou famosa aqui uns anos atrás, que aliás eu inclusive noticiei na época, né? Quando a gente estava iniciando essa polarização que hoje chegou a um ápice, né? Que foi um caso em que o senhor chegou a ser ameaçado por um sujeito na rua pela sua defesa de que o Lula não merecia morrer. Eu lembro que não, o senhor nem chegou a defender ele, não chegou a dizer que ele era Nós estávamos no banco, Rogério, e tinha televisão no banco. porque isso talvez venha como gancho para a próxima pergunta. Assim. Eu posso responder? Claro. Aí eu estava no banco e tinha televisão no banco. Estávamos esperando. E apareceu, não sei o que lá, numa reportagem da Dilma, uma coisa assim. E um rapaz começou a dizer que o Lula tinha que morrer. Eu disse, não, morrer não. Deixa de dizer besteira. Se porventura o Lula está envolvido em algumas falcatruas, existe todo um processo legal. O sujeito começou a gritar, me chamar de petista, me xingar. E ele me provocou, e eu também daí disse alguns palavrões para ele, né?
E foi uma cena até meio grotesca, porque tiveram que separar, sabe? E ele me ameaçou. Eu acho um absurdo isso, sabe? Eu acho que a gente pode ter divergências, mas dentro da civilidade. No Brasil, nós tivemos, ao longo da história, uma direita tradicional, conservadora, de um Afonso Arinos, de políticos que tinham um pensamento conservador. O próprio Bento Munhoz da Rocha, aqui no Paraná, mas eram pessoas polidas, pessoas que discutiam. Você tinha, por exemplo, um Bento Munhoz da Rocha, e do outro lado um Sousa Naves, um social-democrata, o outro um ideário cristão, conservador, liberal. Hoje não. Hoje muitas pessoas falam esquerda, direita. Se você perguntar direito o que é direita, o que é esquerda, e esses conceitos, você sabe, né, eles são muito flutuantes. E, por exemplo, na Revolução Francesa, os girondinos no começo eram esquerda, depois com a ascensão dos jacobinos eles já ficaram à direita. Então, é um conceito muito fluido para você usar assim em qualquer momento histórico. Mesmo aqui, quem é esquerda, quem é direita, você tem várias esquerdas, você tem várias direitas. Então, um momento de intolerância. E isso eu percebo, sou muito amigo do professor Daniel Medeiros, que você conhece também, né? E o Daniel, ele é uma pessoa que é um filósofo, né? Ele reflete e ele fica assim bastante entristecido de ver em que situação nós chegamos, que a pessoa lê uma postagem, você mesmo, né? Eu às vezes via os comentários que faziam sobre o que você dizia, comentários absurdos, sem respeitar. Nós podemos divergir, mas jamais perder a civilidade, jamais perder o respeito. E na democracia, a gente tem que persuadir, a gente tem que convencer, né? E isso, infelizmente, se perdeu bastante no Brasil. E aquele era um momento crítico. Ainda não saímos desse momento, né? Eu volta e meia sou taxado, já fui taxado de socialista. Aí eu pergunto, é socialista utópico do Fourier, o Owen, o científico do Marx, do Engels, ou o libertário do Bakunin, do Kropotkin, qual? Então é preciso ter cuidados e respeitar, obviamente, digamos assim, os pensamentos que são diferentes do nosso. E nós podemos mudar. Eu acho que a pessoa que estuda, muitos temas, Rogério, eu mudei no meu livro didático de 1987, eu coloquei algo. Depois quer um exemplo? A CLT. Né? A CLT, se você pegar meus livros mais antigos, você vai encontrar lá que foi inspirada no fascismo italiano. Aí eu fui ver a carta de Lavoro do Mussolini, tem 20 afirmações lá, 20 postulados. A CLT tem 900 e poucos. Na verdade, houve uma influência no que diz respeito à falta de autonomia sindical, mas houve uma forte influência da doutrina social da igreja. Eu fui buscar quem produziu a CLT, né? É um conjunto de leis, na verdade. E isso também do direito trabalhista alemão e francês. Quer dizer, não tem nada demais você, de repente, dizer, não foi bem do jeito que eu coloquei. Você reconstitui, você reflete em cima de novas pesquisas, né? E você muda. Não tem nada de mal em fazer isso. Mas eu perguntei isso até dessa história do Lula, né? Porque o senhor, como o senhor disse, começou principalmente como uma pessoa com uma visão bem à esquerda e a gente está num momento muito polarizado, aqui em Curitiba, inclusive, com um bolsonarismo muito forte, né? Com um lavajatismo muito forte e com uma intolerância a qualquer discurso, como o senhor percebeu na pele, né? Que vem a relativizar a possível punição, enfim, e a esquerda, né? Como é que o senhor se imagina fazendo campanha num ambiente como esse, sabendo que para ser prefeito o senhor tem que ter maioria dos votos, né? É possível imaginar que uma campanha menos à direita vá longe num momento como esse, numa cidade como Curitiba? Eu acho que nós devemos mostrar. Eu estudei Curitiba, Galindo, eu tenho pesquisado Curitiba e vou lançar agora, até, se o amigo está sabendo, um livro sobre a história de Curitiba. E Curitiba teve avanços reconhecidos,
equívocos, tanto até o professor Denis de Oliveira, lá do Departamento da Universidade Federal do Paraná de História, tem um livro interessantíssimo sobre isso. Eu li tudo que você imagina sobre o que nós podemos, através do debate, através da persuasão, através de um programa que seja abrangente e propostas, conseguir apoios significativos. E eu quero ser prefeito de Curitiba para administrar Curitiba não para grupos, mas para todos, né? E fazendo obras que sejam obras essenciais. Quer dizer, você não deve, num momento como esse, de carências diversas, usar o dinheiro público, né? Porque aqui o político brasileiro, você já deve ter percebido, né, galera? Ah, comprei tantos ônibus. O meu, você não comprou tantos ônibus. Na tarifa está lá um percentual que é para renovar a frota. Então, meu amigo, quem comprou, os que compraram foram os usuários. Você conhece aquele poema do Brecht, né? Quem construiu Tebas de 7 portas, né? Lá não tem, só tem o nome dos reis. Quem carregou as pedras para as pirâmides. E é assim que acontece no Brasil. Tá, o nome do sujeito eu fiz, o eu está presente, né? Aquela coisa egocêntrica, né? Então, a gente ama Curitiba. Eu amo Curitiba para penso em preservar Curitiba, né? Mas a Curitiba não é do Galindo, a Curitiba não é do Mocelin. Nós queremos uma Curitiba que seja de todos. E muito comum também em política, as respostas simples. Você tem respostas simples para questões complexas. E essas respostas simples, em termos eleitorais, muitas vezes elas têm um grande apelo, mas é de uma pobreza intelectual, digamos assim, e de uma falta de sinceridade enorme, né? Como você vai resolver tal problema? Aí eu dou uma resposta em 40 segundos. Você sabe que não é bem assim. Que as coisas... Eu gosto muito, sabe, li bastante sobre como os Estados Unidos saíram da crise de 29. E o presidente Roosevelt foi um grande homem, um grande presidente. Ele fez lá o New Deal. Ele tinha um programa, Conversa ao Pé da Lareira, em que ele chegava e dizia o que estava acontecendo. E recuava muitas vezes. Os republicanos o chamavam de comunista. Aliás, chamaram o Obama também de comunista faz pouco tempo, né? Ele disse, não sou comunista. Eu estou salvando o capitalismo. Né? Houve problemas? Houve. Algumas coisas não deram certo, não deram. Mas hoje, Galindo, com os meios que nós dispomos, com aplicativos, nós podemos, porque na lei orgânica do município de Curitiba está lá que a democracia é representativa, né? Os vereadores, etc. Mas também pode ser direta, com plebiscito, com referendo, e não se usa isso. Para você saber o que realmente as pessoas lá do Tatuquara, as pessoas lá da Laminha Pequena, as pessoas da Caximba, da Santa Cândida, estão pensando sobre o que o poder público está fazendo. Então, eu penso numa ágora, né, onde você possa ter acesso àquilo que as pessoas querem, desejam, e se é viável. Já me disseram lá, mas você não tem experiência administrativa? Eu disse, isso é bom. Eu não tenho os vícios da classe política tradicional. E eu não tenho a pretensão de fazer carreira política. Eu sou contra a reeleição. Eu acho que a reeleição é uma coisa viciosa, né? E eu acho que nós devemos ter mais e mais uma burocracia qualificada de funcionários públicos. Você tem os comissionados, né? Provavelmente os comissionados vão hoje no debate fazer ataques ao candidato A, ao candidato B. Por quê? Porque tem medo de perder o emprego. Né? O emprego deles depende daquele político que
está no poder. Né? Então, é a minha visão de política, e eu acho o seguinte: a democracia, zelar a democracia, a diversidade, o respeito ao outro. E de vez em quando às vezes me perguntam umas coisas, eu não sei. Eu, quando comecei a dar aulas, o professor Jacinto Venturi disse, tinha 20 anos, cuidado, tem aluno que pergunta, ele sabe a resposta, ele está te testando. Então, volte e meia, Segunda Guerra Mundial é um tema que eu conheço razoavelmente. Um tempo atrás, o aluno me fez uma pergunta, eu olhei para ele e disse, eu não sei, eu nunca ouvi falar nisso. Ele ficou surpreso. Não sei, não sei. Imagine você, então, uma prefeitura, um estado, um país, a quantidade de coisas que nós não sabemos. O Peter Brook vai lançar agora um livro sobre a ignorância. Nós somos ignorantes. Uma quantidade imensa de coisas. Onde está a nossa sabedoria? Se você for prefeito, se for governador, é cercar-se de pessoas que nas suas diversas áreas sejam bem menos ignorantes que você. Para você ter pessoas qualificadas para fazerem aquilo que é bom para a maioria e não para alguns poucos. Professor, um dos temas que vai ser muito importante aí na próximo mandato, né, é a questão do transporte coletivo. Né? A gente tem uma licitação que está acabando o contrato, e o senhor sabe, já estou há muito tempo, acompanha há muito tempo, que tem as mesmas empresas no sistema há 50, 60 anos, ganharam de novo a licitação na gestão do Beto Richa. O que o senhor imagina para esse setor? A questão do transporte coletivo, o Ney Braga, quando foi prefeito na década de 50, ele procurou regulamentar, porque era um caos, sabe? O sujeito comprava lá um ônibusinho lá na Barreirinha, vinha para o centro, não havia nenhuma regulamentação. Aí começaram a regulamentar. Na década de 70 e 74 surge o sistema do Expresso, né? E existiam várias empresas que atuavam nesse setor. Mas como o ônibus expresso caro, essas pequenas empresas foram engolidas por algumas poucas que tornaram-se praticamente hegemônicas. Né? Aí veio a eleição do Requião em 1985. E o Requião peitou essas empresas e nós vamos ter o setor público controlando boa parte do transporte coletivo. Daí, em 88, o Lerner volta, né? E nós temos hoje algumas empresas que são as mesmas lá, que levaram a melhor na década de 70. E você sabe que você não tem nada demais você ter a iniciativa privada em alguns setores, mas tem que ser algo claro. Né? A planilha tem que ser clara. Né? E nós temos tido um declínio na qualidade do transporte coletivo. Né? Um declínio evidente, tanto é que eu tenho reclamado bastante. E uma tarifa cara em relação a outras capitais. Ter a renegociação, claro, sim, mas com uma clarificação bastante expressiva do que está sendo cobrado. E eu acho, sabe, Rogério, que o setor público aí tinha que entrar de uma maneira mais incisiva para você reduzir drasticamente o preço das passagens para incentivar mais e mais o uso do transporte coletivo. O administrador público fica numa situação bastante difícil, porque quando ele tem a atuação da iniciativa privada, a iniciativa privada não entra no setor apenas pela beleza. O que move é o lucro. Né? Então, você tem que tomar cuidados para que aqueles que pagam não sejam, digamos assim, lesados. Eu acho que nós temos uma tarifa muito alta e é um setor que tem que ser regulamentado de forma mais incisiva e você reduzir drasticamente o preço da passagem para incentivar a retomada de mais e mais usuários no transporte coletivo, para tirar os carros que já têm provocado, agora não por causa da pandemia, mas logo, logo, quando tivermos o fim da pandemia, muitas vezes tem regiões onde os congestionamentos já são bastante expressivos. O senhor falou do fim da pandemia. Um dos temas que a gente sempre pergunta aqui para os candidatos é justamente esse. O que o senhor acha
da gestão que o prefeito Rafael Greca teve em relação ao coronavírus e, caso seja prefeito a partir de 1º de janeiro, a gente imagina que a pandemia, infelizmente, ainda vai se prolongar por mais um tempo, o que o senhor imagina que pode dizer para o eleitor que vai fazer? Veja bem, Rogério, nós devemos aprender com o passado e com algo que está próximo de nós. O Brasil foi um dos últimos países a ser atingido pela pandemia. Então, nós vimos o exemplo da China, de Hong Kong, da Coreia do Sul, da Nova Zelândia. Vimos o péssimo exemplo da Itália, lá Bérgamo, por exemplo. Não precisa usar máscara, todo mundo pode ir trabalhar tranquilo, e tivemos uma catástrofe. Né? Mas nós não aprendemos. O governo federal não aprendeu. E o governo municipal foi claudicante. Quer dizer, procurou não desagradar alguns setores da sociedade. E quando você procura não desagradar, você acaba desagradando bem mais do que você imagina. Quem fez tem que fechar. Fecha 2 meses. Vai ter problemas econômicos? Vai. Agora, o que aconteceu foi fecha, abre, fecha, abre. Você não teve uma política incisiva em relação ao enfrentamento da pandemia. Também devemos ser honestos que estamos nos deparando com uma situação inusitada. Não é fácil você ser administração pública num contexto desses. As pressões são as mais diversas. Só que você, no momento desse, não deve pensar em termos eleitoreiros. Muitas vezes, você tem que tomar medidas que não são populares, mas que são benéficas à população. Por exemplo, o Dr. Oswaldo Cruz conseguiu convencer lá o Rodrigues Alves que a vacina contra a varíola devia ser obrigatória. O governo errou ao não persuadir as pessoas que a vacina beneficiaria aquela população. Porque a varíola matava milhares de pessoas todos os anos. E a morte pela varíola é terrível. Né? E teve aquela revolta da vacina. Mais tarde, as pessoas viram que a vacina era benéfica. E a varíola foi paulatinamente erradicada. Por isso que eu acredito que quando alguém quer, deseja, vive da política, ele não toma as medidas que são aquelas mais adequadas. Ele está preocupado se a pesquisa vai dar que ele deve agir assim ou assado. Eu acredito que um presidente nosso, por exemplo, devia ter chegado e estamos numa situação difícil. O exemplo vem de cima. Nós temos que evitar aglomerações, temos que usar máscara e não negar. Mas, infelizmente, nós vivemos tempos, em alguns aspectos, digamos assim, bom, hoje em dia tem gente que acredita que a Terra é plana, né? Então dá para, por aí o amigo ver onde nós estamos. Professor, o senhor falando em meio ambiente, uma das outras questões que a gente tem feito aqui para os candidatos é sobre a crise hídrica, né? A gente está com uma situação aí que a cada 36 horas o curitibano vê a sua água cortada, né? É lógico que o problema maior é da Sanepar, que tem que resolver, e também tem um pouco a ver com São Pedro, né? Mas o prefeito também pode fazer algumas coisas, né? Qual é a sua proposta para isso? Eu acho que nós devíamos captar a água das chuvas, um sistema onde você teria, para esses momentos assim de crise, como conseguir minimizar. Mas a questão aí é de fundo, né? A água que nós tomamos aqui em Curitiba não vem de Curitiba, é da região metropolitana, né? Isso, as políticas adotadas nos últimos 30, 40 anos estão levando a uma degradação ambiental nessas áreas. Também, por exemplo, a região metropolitana, em muitos aspectos, estão com a sua degradação ambiental bastante acentuada. E nós temos os rios, né? Vamos pegar um que todos conhecem, o Rio Belém, que é um rio genuinamente curitibano, né? Nasce lá na Cachoeira, as águas lá do Iguaçu, passa por 36 municípios, é um rio morto.
né? Temos o Ivo, o Barigui. Então, uma gestão que venha priorizar a recuperação desses rios e que venha... Tem que ter uma política com a região metropolitana, não pode ficar restrita a Curitiba, porque a poluição de Araucária atinge Curitiba. A poluição, por exemplo, o uso de agrotóxicos, Colombo, nos rios, vai para o rio Capivari e tem consequências fora do município de Colombo, né? E nós, então, acreditamos que é preciso dar uma atenção especialíssima a tudo isso que eu falei. Não pode ser uma gestão em que o economicismo esteja no primeiro plano. Você tem que pensar adiante, né? Nós vivemos, tem aquela famosa, quem estuda as questões ambientais sabe que você tem que, aqueles 5 R's, né? Você tem que reutilizar, que reciclar, enfim. E eu diria hoje, acrescentando, né, que nós temos que refletir e que recusar certas práticas que têm sido comum. E isso eu acredito que a juventude tem um papel fundamental. Eu percebo que nos jovens há uma preocupação maior do que, por exemplo, pessoas da minha geração. Vocês sabem, né, Rogério, eu sou muito ligado à causa animal e percebo também nos jovens esse apego, essa percepção que os animais são seres sencientes e que a crueldade com um cão, com um gato é algo que nós temos que repudiar, denunciar, e uma política nesse setor também será uma das nossas prioridades. A gente tem tempo para mais uma pergunta antes do bate-bola aqui. Queria falar, logicamente, o senhor é da área da educação, né? Dando aula há 40 anos, mas nunca lidou com o ensino público, né? Tem muita gente agora na pandemia que não ficou em condições de ir à escola particular e passou a criançada para a escola pública, né? Enquanto está todo mundo no online, até vai, né? Mas na hora só que revelar aqui para o de aula... Rogério... Oi? Desculpa, eu não entendi. Não. Rogério, eu, durante 9, 10 anos, eu fui professor amigo da escola, lá no Colégio Carlos Alberto Ribeiro, em Bom Retiro do Sul, escola pública, sabe? Uma escola pública funcionava direitinho, porque uma associação de pais e mestres atuante. E muitos dos nossos alunos fizeram escola pública e passaram em bons vestibulares. Mas eu acredito, e desde que eu sou jovem, que eu ouço político dizer que é educação. Mas qual educação? Eu acredito que os professores da rede municipal estão descontentes porque não há um plano de carreira. Se você pegar países como a Finlândia, a Dinamarca, as pessoas que lecionam ali, as crianças do Fundamental 1, né, são pessoas altamente preparadas e bem remuneradas. O que nós precisamos hoje na educação aqui em Curitiba? Um plano de carreira para os professores. Devemos também buscar dar a esses professores cursos os mais variados. E um professor consegue fazer um mestrado, dar a ele todo o incentivo para que ele consiga fazer esse mestrado. Mas a questão salarial ela é premente. As reposições, o professor, e agora essa pandemia eu acho que revelou para muitos pais que não é fácil você ficar com 2, 3 crianças e ensinar. Um pai chegou para mim e disse: Marcelinho, fui ver que não sei quase nada de matemática. Minha filha vinha fazer umas perguntas para mim, lá eu não sabia. Eu disse: vai perguntar para tua mãe. Quer dizer, a valorização daquela professora, daquela pessoa que ali está ensinando 30, 40 jovens. Como é que você pode esperar que um país consiga chegar a um patamar mais elevado quando algumas castas do alto funcionalismo público têm salários exorbitantes? E aqueles que atuam lá, nos primeiros anos da vida escolar, têm salários reduzidos, insignificantes. Então, nós devemos buscar
que jovens queiram ser professores. Você chega numa sala de aula e diz, quem quer ser professor aqui? Você encontrará pouquíssimos. A profissão de professor tem que ser uma profissão que seja uma profissão valorizada, né? Que tenhamos mais e mais jovens querendo fazer o curso de licenciatura. Mas para isso, você precisa de salários adequados, e não só salários, né? Você tem que ter infraestrutura nas escolas. Nós temos 185 escolas aqui no município de Curitiba. Muitas delas têm carência no que diz respeito à infraestrutura. A questão da internet agora, a pandemia revelou. Nós devemos destacar em relação à educação a falta de sintonia do gestor público com a sala de aula. Eu sempre digo, falam muito de educação pessoas que nunca estiveram na sala de aula. Eu quero ouvir você falar de educação, você entrar numa sala de aula, depois do intervalo, um calor danado, e você controlar 40 alunos de 7ª série. Quer dizer, é fácil você falar de modelo pedagógico, disso, daquilo, se você não está lá. E o secretário de Educação, o prefeito, deve ouvir os professores. Eu acho que esse personalismo de tem que fazer assim, tem que fazer assado, é coisa ultrapassada. Vamos resolver juntos. Vamos ver quais as carícias. E escola em tempo integral, sabe, Galindo? Escola em tempo integral, porque nós temos ainda um número reduzido de escolas aqui em Curitiba em tempo integral. Porque aquele tempo integral que o aluno fica, ele não está à mercê do traficante, ele não está à mercê, muitas vezes, da violência na própria casa, ele está resguardado. Mas a escola em tempo integral tem que ter qualidade, não vai querer fazer com que a criança fique lá 8 horas sentada dentro de uma sala. E tem que ter não só a questão pedagógica, os conteúdos, mas também artes. E educação para a democracia. Você educa para a democracia desde ali da mais tenra idade. E para as questões ambientais. Porque são essas crianças que vão, mais tarde, refletir essa visão que a gente acredita de um cidadão amplo, né? Um cidadão que vai ter uma visão política, econômica, social, ambiental e valores éticos. A educação dizer lugar comum, falar o lugar comum, né? Ela é fundamental, mas é preciso saber que educação e como, e não só conversa diante de uma eleição, porque como disse Bismarck, né? Nunca se mente tanto como antes de uma eleição, durante uma guerra e após uma caçada. A caçada hoje é uma coisa do passado, mas é uma frase do Bismarck que eu acho bem interessante, né? Hoje em dia acho que seria pescaria, né? Se fosse pescaria, né? Caçada não fica bem, né? Não fica politicamente incorreto, né? Professor, a gente faz aqui no final sempre um bate-bola, que são aquelas perguntas curtas, né? De resposta rápida, para que o eleitor possa conhecer melhor o candidato. São coisas bem simplesinhas. Tem um quiz também. O pessoal andou reclamando, alguns candidatos não gostaram muito da ideia, e acaba expondo sobre conhecimentos da cidade. Vamos ver aí. A primeira pergunta é bem simples, é um livro. Eu sei que o senhor é um leitor, mas que o senhor tivesse que escolher. Um livro que eu gosto bastante sobre Curitiba é Curitiba, o mito da cidade modelo, do Denis Oliveira. Sobre Curitiba, certo, né? Fascinante aqui o Denison, inclusive. Um filme. Um filme, O Preço da Paz, sobre o nosso grande Ildefonso Pereira Correia, o nosso barão do Cerro Azul, que salvou Curitiba de ser saqueada. Você lembra, né, Galindo? A época da Revolução Federalista. Lembro da sua aula sobre isso, inclusive. E lembro do senhor falando da cruz lá na sim, do Cruz do Alemão lá, que foi assassinado. Né? E uma música. Belarmina e Gabriela, as mocinhas da cidade. É todo regional hoje, então. Sim. Muito bem. A pergunta agora é sobre política. Em 2018, o senhor foi de Haddad ou Bolsonaro?
Eu fui no primeiro turno Marina Silva, Partido Verde, né? Em rede, Partido Verde. E no Aham, segundo turno, eu sou sincero, eu sou uma pessoa transparente, né? Eu votei no Haddad. tá certo. Se votasse nos Estados Unidos, o senhor seria Trump? Ah, John Biden. Eu iria votar no Bernie Sanders, mas Joe Biden. Tá certo. E agora tem o quiz. Vamos lá. 5 perguntinhas sobre a cidade. Vou começar pela de história, que para o senhor vai ser fácil, né? Quem foi Romário Martins? Romário Martins, historiador, ecologista, deputado estadual, escreveu História do Paraná, abolicionista, republicano. Seria isso. Membro Tá do certo. Instituto Histórico e Geográfico. Ó, tem muito a ver com o senhor aí, historiador. Sim, o Romário foi historiador e foi político, só que ele teve vários mandatos, eu ainda não tive nenhum. Né? Mas o senhor não é paranista propriamente, a não ser no time, talvez. Não, não, eu sou Atlético Paranaense. Ah, tá certo. Mas gosto do Curitiba, gosto do Paraná também. Bem, lógico. O J. Malucelli, se estivesse aí também não tem problema, né? Jota Malucelli, Água Verde, antigamente, né? Palestra Itália, Britânia, tá Ferroviária. valendo. Tá Você certo. torce para quem, Galindo? Eu sou coxa branca, apesar Ah, da pele, assim. tá difícil. Tá difícil. Muito bem. Bom, aí tem uma pergunta sobre bairros. O Ah, senhor sabe o Jardim Mercúrio? Jardim Mercúrio. Jardim Mercúrio, eu não sei, perto do. Sei onde. No mapa eu sei ver, mas não lembro agora perto de onde fica. É no Cajuru. Pertinho já ali. Cajuru. Fica dentro do Cajuru, fica do ladinho, né? É, Do lado. é. Aham. Sobre ônibus. O senhor sabe quanto custa a tarifa hoje? A tarifa hoje é em torno de R$ 5, né? 5 alguma coisa. Né? Certo. É por 4,50. Aham. Agora, sobre um caminho. Vamos imaginar. O senhor mora em que bairro? Deixa eu. Para não fazer Eu nada que moro no seja Batel. no Batel? Batel. Certo. É certo. Vamos imaginar que o senhor está no Boqueirão, no terminal do Boqueirão, e precisa ir para o Jardim Botânico. Qual caminho o senhor faz? Eu pego a Anne Frank Aham. e venho até o Auer, e daí eu ali vou por trás da Católica e subo a Chile e venho para a Coronel do Cídio, que é onde eu entro ali na Dom Pedro II. Certo. Pé Coronel do Sítio, que então, se o senhor está no Batel, ali é pertinho da sua casa, já está. Sim, sim, ali na minha da Dom Pedro II. Tá certo. E uma última pergunta sobre cemitérios. Quantos cemitérios municipais tem em Curitiba? Tem o cemitério da Santa Cândida, né? Tem o cemitério da Água Verde, tem o cemitério aqui São Francisco de Paula, que, como curiosidade, ali era uma chácara do Padre Agostinho. E aí, quando alguém morria, ali no final do século XIX, a pessoa dizia assim, fulano foi para a chácara, foi do Padre Agostinho. Tem o cemitério do Boqueirão lá também, né? Então, são os principais que nós temos aqui em São os Curitiba. 4 aí, matou todos aí. Matou no, Aham. né? Eu não lembrei, agora que eu estava lembrando do Jardim Mercúrio, isso foi grave, eu esqueci do Jardim Mercúrio. Não, mas ninguém acertou as 5 até agora, então não tem problema. Então, estou razoável. Tá Eu dentro pensei que da você me média. perguntar da Lamia pequena, do Tatuquara, do Caximbo. Fui para o Tatuquara esses dias, fui para Caximbo, conheci quase todos os bairros, os É grande demais a cidade, né? 75 bairros, né? 75 bairros que nós temos. Professor, e uma última agora, uma pergunta, na verdade, assim, a última parte da entrevista, que o senhor tem aí uns minutinhos aí para olhar para a câmera e para dizer para o espectador, para o internauta que está assistindo o senhor, por que, afinal, ele deve votar em Renato Mocelin, por que o senhor acha que deve ser o novo prefeito da cidade a partir de 1º de janeiro? A câmera é sua. Eu acho que você deve votar em Renato Mocelin, porque eu conheço um pouco da história de Curitiba, eu tenho me esforçado para conhecer a realidade atual de Curitiba, e eu penso que eu posso ser um prefeito amplamente democrático e posso legar na área ambiental, na área social, realizações que não serão minhas, mas sim de todos aqueles que compartilharem
desse sonho de uma Curitiba mais humana, mais justa. Porque a Curitiba, Galindo, ela não é minha, ela não é sua, ela deve ser uma Curitiba de todos nós, uma Curitiba que não seja boa para mim, mas para a maioria dos curitibanos. É isso que eu penso, é isso que eu desejo. Eu agradeço as suas perguntas, a sua gentileza, a sua generosidade e obrigado pela entrevista. Imagina, a gente é que agradece, professor, a gente fica honrado de receber aqui os candidatos, já temos os 12 confirmados, né, 12 principais candidatos à prefeitura confirmaram a presença aqui. Para o Plural, que é um jornal jovem ainda, é uma honra poder ir. A gente faz as perguntas que a gente imagina que os leitores, os cidadãos querem fazer para conhecer melhor os candidatos. Isso é um papel também, o senhor falou do papel do candidato para a democracia, esse é o papel também que o jornalismo deve fazer, que a gente tem que contribuir para que o eleitor chegue lá no dia 15 de novembro, lembrando que a eleição esse ano não é em outubro, é em 15 de novembro, né? Todo mundo tem que chegar lá consciente do que quer fazer, sabendo quem são os candidatos, para não ter que pegar um santinho em cima da hora ou votar de qualquer jeito. Então, nosso papel a gente está tentando fazer aqui. Obrigado para você, professor, obrigado para quem assistiu. E a gente volta na semana que vem com mais entrevistas. E as 3 que a gente já fez aqui ficam disponíveis aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook do Plural e também no site plural.jor.br. Por favor, quem quiser, quem gostou, por favor, recomende para os amigos poderem assistir também. A gente vai estar fazendo mais 9 entrevistas daqui até o dia da eleição. Muito obrigado. Obrigado.